Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos vós, que Deus possa abençoar vocês, realizando os desejos dos vossos corações, conforme a vontade dEle, que nós sabemos que os nossos desejos e nossa vontade não é a vontade de Deus, mas que se faça em nossas vidas conforme a vontade dEle. Meus amados, somos gratos a Deus por Ele nos abençoar com mais esse amanhecer, com este sábado maravilhoso, né? Que todos nós que estamos aqui em São Paulo, que moramos aqui em São Paulo, estamos esperando um dia ensolarado, né? E assim que se faça conforme a vontade de Deus, nos abençoando com um sábado maravilhoso. Grato a Ele, porque muitos não alcançaram esse amanhecer, mas eu e você alcancemos, recebemos do Senhor este grande presente, mais um milagre, mais uma bênção de gratidão para o Senhor, nosso Deus, e o seu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso libertador. Ele nos liberta de todo mal, nos dá força, nos encoraja para nós vencermos as batalhas que iremos enfrentar todos os dias, conforme a nossa existência aqui na Terra. Sabemos nós que o tempo é difícil, não está fácil, cada vez mais vai se multiplicando a iniquidade, cada vez mais o amor de muitos esfriando, como está escrito na palavra do Senhor, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós estamos vendo muitos tomando outra direção, ao contrário de seguirmos em frente para termos a graça de ser chamado por Jesus, como está escrito na sua palavra, que naquele dia Ele irá nos chamar desta forma: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Então muitos estão tomando outra direção, pegando outro caminho diferente do caminho em que fala a palavra do Senhor. A palavra do Senhor representa Deus e Jesus falando conosco. Representa Jesus Cristo, o nosso Salvador. Porque ninguém faz nada a não ser que Ele permita, mas o homem tenta e teima em lutar contra Jesus, procurando outro meio mais fácil. Os caminhos tortos é o que se encontra hoje em dia. 90% do povo que se diz evangélico andando por caminho diferente do que ensina o nosso Mestre. Como está escrito lá no livro do Gênesis, no livro dos Salmos, no livro dos Salmos, no capítulo 1, que fala: bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Não temos tempo a perder com coisas que nos afastam do Senhor. Se você quer ter uma vida próspera, uma vida cheia de alegria, uma vida abençoada, você tem que fazer uma aliança com Cristo. Aí, presbítero, mas você falando isso, está dizendo que o povo não vai sentir dor, não vai sentir sofrimento, não vai sentir nada disso, não vai ter treva. Vai sim, vai. Eu não estou falando isso, eu estou falando da parte espiritual, não é material. É da parte do espírito. Porque a nossa carne, ela é feita de matéria, e matéria tem problema, mas o espírito não. O espírito não atingirá o espírito as coisas que atinge a matéria. A única coisa que atinge o espírito é a angústia, tristeza, angústia, a qual o próprio Jesus, que é espiritual, espírito, naquela época ele estava materializado, mas ele era Deus, dando o exemplo para nós. Mas ele disse, ao entrar no lugar onde ele foi para orar com os seus discípulos, no Monte das Oliveiras, ao entrar lá, ele disse para os discípulos, a minha alma está triste e angustiada até a morte. Então, o Espírito estava triste. É diferente de enfermidade na carne, que a carne para nada serve. A carne é fraca, mas o Espírito é forte. Então, por isso que nós temos que estar vigilante e procurar seguir o caminho do Mestre. Não querer fazer as coisas de qualquer jeito. 90%, eu digo sem medo de errar, 90% dos que se diz evangélico não sabe nem o que é ser evangélico. Que se diz ser cristão não sabe nem o que é ser cristão. A começar por os grandes pastores, grande não, que grande é Deus, por os pastores famosos. Tudo se corromperam. E corrompe muitos seguidores. 95% da nação que se diz seguidora de Cristo estão seguindo homens, esquecendo dos princípios da Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina a fugir da aparência do mal. Mas fizeram uma lavagem cerebral no povo e o povo está em outra dimensão, que é correr atrás de dinheiro, ganância, riqueza, luxúria, vaidade de vaidade e luxúria. Cada um que queira mostrar que a sua casa é mais bonita, o seu carro é mais bonito, tem mais poder aquisitivo, vive na luxúria, e outros querem acompanhar a vida dos seus senhores da fé. É os senhores da fé, os barão da fé. Antigamente se reconhecia os barões do café que eles faziam e o povo obedecia ou ia para o chicote. Hoje, ou você obedece, ou eles enviam o devorador para ir para a sua casa, para a sua plantação, para o seu gado, para as suas fazendas, para seus prédios,
que eles é quem tem o comando do inimigo na mão. Que só é o que se diz, se você não der o dízimo e a oferta, se você não ajudar, se você não ofertar, o devorador vai na sua casa, porque eles é quem comanda. Mas não é assim. Tudo está no poder de Deus. Mas eles corrompem as pessoas. Está escrito lá no versículo 24, no capítulo 24, versículo 4. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Vocês leem, vocês escutam, vocês ouvem, mas não abrem a mente para entender que esses barões da fé estão corrompendo e corrompendo muitos que o seguem. Eu passei um bom tempo sendo lesado por eles. Depois Deus abriu a minha mente e eu comecei a perceber aonde eu estava e para onde eu estava andando. Fazendo a vontade dos homens em vez de fazer a vontade de Deus. De modo nenhum o Senhor quer saber do teu dinheiro. De modo nenhum o Senhor quer saber de tua casa, de tua fama, de teus prédios, de tuas fazendas, de teu gado, não. De modo nenhum o Senhor quer saber de tua riqueza. O Senhor quer saber da tua alma, que é dele. Tua alma pertence a Deus. É disso que o Senhor quer, é a tua alma. Um coração aquebrantado, cheio de amor, a qual ele diz, o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Entrar pela porta estreita. De modo nenhum Deus prometeu luxúria ao homem. Não que você não possa ser rico, pode ser, não tem problema. Mas não deixe a vaidade e a luxúria te tirar da presença do Senhor. 95% da nação está corrompida pela luxúria, a vaidade de vaidade. Mas a palavra do Senhor é clara. Diz aqui no 4º Evangelho de João. Diz assim, 4º Evangelho, capítulo 10. Diz assim, na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. Não é eu que estou falando, não, é a palavra aqui. Aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. Na Bíblia, em parte alguma, tem escrito que o devorador vai entrar na tua casa. Tem escrito que se você não der o dízimo, o devorador vai entrar na tua casa, o gafanhoto. Eu nunca vi falar sobre essas coisas na Bíblia. Eles ficam distorcendo, usando as pragas que Deus enviou na época para destruir o faraó, para libertar o povo que se encontrava cativo. Aí eles ficam trazendo isso para amedrontar o povo. Eles ficam usando aquela parte daquele casal que foram fulminados, que morreram na presença do Senhor. Mas ali não foi pelo valor, foi pela mentira, que a Bíblia diz, ficarão de fora os mentirosos e os feiticeiros, os enganadores. Esses estão tudo fora dos planos de Deus, enganando as pessoas. E diz aqui, aquele, porém, que entrar
pela porta é o pastor das ovelhas. Entrar pela porta significa seguir os passos de Jesus. O ide de Jesus falta ser pregado. O ide. Há mais de 35 anos atrás que esse ide foi enterrado, junto com a fé de muitas pessoas. Foram enterrados e eles desenterraram o espírito da ganância. Os homens desenterraram o espírito, o talento, o espírito da ganância, o espírito da vaidade, da luxúria. O amor, o espírito do amor às coisas materiais. Vive na luxúria, às custas dos recursos alheios. Muitos vivem uma vida absoluta de plena luxúria, regalia. Andando nos seus carros luxuosos, cercado de segurança. Jesus não andava com segurança, ele andava com os discípulos. Aonde está a fé desse povo? E o povo ainda não perceberam que quem anda com segurança, cercado de segurança, a própria casa, mostra que ele vive com medo. E na Bíblia não tem lugar para medo. A Bíblia não tem lugar para medo. Mas eles sabem, eles entendem que estão no caminho errado, no caminho ao contrário da Bíblia. Porque aqui está escrito: aquele que não entrar pela porta é ladrão e salteador. E é isso que eles estão fazendo, desvirtuando e tirando as pessoas do caminho. O maior mistério, o maior mandamento e o mistério sempre foi o amor e sempre permanecerá sendo o amor. Mas esses tais que deixaram de lado a perseverança da humildade para correr atrás da luxúria, da vaidade, esses tais já receberam aqui na terra a sua coroa. Mas, para encerrar este vídeo, eu quero dizer para você, de maneira nenhuma herdará o céu aquele que, em vez de viver na palavra do Senhor, vive para ostentar luxúria, vaidade, mostrar que são poderosos, que têm. Mas eu digo a vós não tem nada, nada é teu. Querendo ou não, tudo é do Senhor, porque um dia você vai descer à sepultura e tudo aqui fica, tudo ficará, ninguém leva nada. Do jeito que vieste ao mundo, tu vai voltar, porém com uma diferença: a alma sendo sujeita ao jugo do Senhor, porque tu vai te apresentar diante do trono de Deus. Todo joelho se dobrará diante dele. Todos se apresentarão no tribunal perante o Senhor. E lá sim vai estar escrito tudo quanto tu fizeste.
Porque para muitos você só é espiritual, Deus só está te abençoando se você tiver riqueza, se você tiver dinheiro, se você tiver bem visto na sociedade como um homem que para eles a prosperação é o dinheiro. Para mim não é o dinheiro. Para mim a prosperação é a mente aberta para entender e compreender o que vem de Deus e o que vem do inimigo. O inimigo tentou Jesus, como está escrito, foi conduzido Jesus pelo Espírito para ser tentado pelo inimigo. Porém, outra hora, tu andava no caminho correto, mas fosse conduzido para ser testado e não resistisse ao espírito da luxúria e o inimigo ganhou a tua alma. Está ganhando a tua alma. Ele está ganhando a tua alma. Ele está rindo porque tu estás iludido com ouro e prata. Estás iludido com ouro e prata, pensando que é teu, mas não é teu. Tu apenas sois um administrador daquilo que conseguisse, tirando dos inocentes que não entendem a verdade. Porque de forma nenhuma está escrito que se não der o dízimo, o devorador vai. Se não der o dízimo, vai adoecer. Se não der o dízimo, vai morrer. Se não der o dízimo, vai para o inferno. Não tem escrito. A não ser que seja na Bíblia que tu mandou fazer. Tudo que Jesus pregava, ele pregava sobre o espírito, não era bens materiais nem coisas materiais. Quando ele falou para aqueles homens, o que ganharemos se seguindo? Jesus disse, 100 vezes mais o tanto que vós tem. Jesus não estava falando do material, era do espírito. Material a gente ganha aqui e gasta ali. Mas vós pensa que comanda tudo, mas não é. O comando está na mão do Senhor. Pregar a verdade. A verdade. A Bíblia diz lá no capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus fala sobre espírito. Não é sobre o que tu tem, o que tu deixa de ter. Aí não está escrito bem-aventurado os pobres de espírito. Jesus fala bem-aventurados os pobres de espírito. Tem tudo e não tem nada. Sois mais pobres do que os pobres. Porque os pobres do espírito serão saciados, serão fartos. E tu és pobre de tudo. Porque tu acha que tem e não tem, sabe? Pessoa que achar que é e não é. Por que eu digo isso? Porque nem tudo que brilha, que reluz é ouro, nem tudo que brilha é prata. O inimigo levou Jesus e disse, olha, tudo isso te darei se prostrar-te e me adorar. E vós aceitais o que o inimigo te oferece. Olha, fica do lado do meu partido e convence o teu povo
a ficar do meu lado, do partido A ou partido B. Que nem na Bíblia está escrito esse negócio de política. Isso aí é coisas da terra que os homens começaram a fazer. Não tem escrito isso aí. Tudo invenção do homem. Igreja não tem escrita. Ministério. Ministério A, Ministério B, Ministério C. Mais de não sei quantos mil ministérios. Tudo isso, coisas para enganar as pessoas. Jesus andava pregando por dentro do mato, por dentro das montanhas. Onde tinha às vezes uma sinagoga ele ia, mas era mais nas matas. Mais uma coisa eu quero dizer para você. A conta vai chegar. E quem dever, vai pagar. Se eu dever, eu vou pagar. Peço ao Senhor que tenha misericórdia da minha alma. Amém? Para encerrar, eu quero deixar um versículo que é muito conhecido por todo mundo. Tem gente que às vezes diz, para que ler isso se nós já sabemos? Mas tem muitos que ainda não ouviram. E se não ouviram ou ouviram, vai ser reforçado. João 14,6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Aqui não está escrito assim, eu sou a verdade. Você só vai ao Pai se me der o dízimo de 10%, que não tinha salário na época. Aqui não está escrito, você só vai ao Pai se tiver 24 horas dentro de uma congregação, uma igreja que os homens vão fazer. A igreja que os homens fazem, para mim, não serve. Para mim, a única igreja que serve é a igreja que Cristo fez. Qual a igreja que Cristo fez? O ser humano. A qual ele disse para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele estava falando de Pedro. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E tudo quanto tu ligar na terra será ligado no céu. Ele disse a Pedro. Foi assim que ele disse a Pedro. Vocês estão entendendo? O mistério de Deus como é? Pedro, tu és pedra, Pedro. Passei por essa leitura ainda agora, porque é muita, gente. Muitos versículos. São 27 mil versículos no Novo Testamento. É muito versículo para você decorar. Mas ainda agora eu passei por isso aqui. Então, de forma alguma, esfria o teu coração, acalma. Crê no Senhor Jesus Cristo. Mas é crer. Crer significa obedecer. Crer significa ter temor. Porque crer, só crer, até o inimigo crê que estremece, mas não obedece. Então é crer verdadeiramente. Outra hora eu vou procurar de novo e vou ler para vocês. Jesus conversando com Pedro e dizendo para ele essas palavras que eu falei para vocês. Amém? Que Deus abençoe vocês. Não esqueça, Jesus é o libertador, Jesus é o salvador, Jesus é o pão, Ele é a água.
Jesus, Ele é o nosso tudo, tudo. E tudo está no seu domínio, tudo está sobre o seu domínio. Amém? Te convido para orar comigo. Vamos orar? Agradecer a Ele por esse sábado maravilhoso que amanheceu. Logo mais o sol vai estar esquentando e aquecendo toda a terra. Aqui, em vários lugares. Vamos orar? Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento eu quero apresentar os teus filhos e filhas que irão trabalhar, os que irão folgar, porque já trabalharam durante a semana e hoje, Senhor, estão para folgar com a sua família, estar juntos e reunidos, que a paz do Senhor, que o teu Espírito Santo reine em cada coração para que eles venham, Senhor, aproveitar esta folga para estar junto, reunido com as suas famílias e os seus amigos, e todos possam, Senhor, ser uma união repleta de ajudas uns aos outros, Senhor. E nos livra do homem sanguinário, da bala perdida, da maldade. Nos livra, Senhor, do olho mau. Nos livra, Senhor, das pessoas maliciosas. E abençoa para que a paz, para que o teu grande amor venha abençoar toda a nação. Nos livra do mal. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo fique convosco, hoje e para todos sempre. Amém. E Deus abençoe. Até o próximo vídeo.